todos nós podemos realizar a cura pela imposição das mãos. Você escutou em pé? Pronto, vá. Pronto, tá? Tudo bem. Fraqueza um pouco do coração, já que provém disso, né? E complicou também o estômago, né? O estômago também já veio causando por causa disso aí. E agora vem fraqueza, essas coisas, né? Ele tem só 30% de respiração, ele fez os testes nos médicos, né, pneumologista lá. Ele está com 30% só de capacidade de pulmão. Agora eu vou fazer a posição e eu vou tentar melhorar isso aí, né? A gente faz uma massagem, isso ajuda bastante. A água também faz uma respiração, né? Bem crescido. Bem crescido. Respira todo. Você veio de onde? Eu vim de Florianópolis, do Itacorubi, mas eu sou da Bolívia. Há muito tempo que eu moro aqui no Brasil. Sim, como é que você ficou sabendo aqui do Frei, do conventinho? Eu soube aquela vez que morreu o Tancredo Neves, quando Frei Ugolino foi chamado, né, para ver o Tancredo Neves. Eu soube daquela vez. Só que eu pensei que Santo Amaro ficava bem longe de Florianópolis. Eu não sabia que era assim bem pertinho. E aí você resolveu vir aqui por quê? Sim, porque eu estou trabalhando aqui em Santo Amaro, dou aula de matemática, sou professor de matemática. E já que estou trabalhando aqui, aproveitei para vir aqui na primeira semana que estou aqui, já vim aqui. E qual é o teu problema? O problema aqui de coluna, sabe, da cintura aqui, esta parte, que dói muito, muito. Sempre? Há uns 4 ou 5 anos. E é a primeira vez que você vem? Primeira vez. E já sentiu alguma diferença? Para valer. Para valer mesmo. E não conseguiram também.
daí vim pra cá pra padre, peguei uma fichinha, vim pra cá. E com a bênção dele, eu resolvi tirar minha espinha. Não sei se acontece. Dos nervos, assim, né? Não podia nem descer a calçada aqui. Ficava tonta, não podia nem andar. Era na mão dos outros, né? Daí eu fiquei boa, graças a Deus, fiquei boa aqui. Aqui eu fiquei boa. E como é que a senhora ficou boa? Na benção, né? De Deus, né? Aqui. Daí me deu uma benção e ele disse que eu ficava boa, né? Daí eu fiquei Foi o boa. Frei que curou a senhora? Foi o Frei. Ele que me curou. O Frei Bulino? Não, Frei Gervásio. O Frei Gervásio? Frei Gervásio. Fazendo imposição das mãos? A exposição da mão. E ele disse, olha, vem, você vai ficar boa. Eu vim 5 vezes aqui e fiquei boa. Eu não andava mais. Quantos dias a senhora já tem esse paralisia? 10 dias. 10 dias. E não fica bom, tá? Fiz pior. Então agora eu vou fazer com a água, eu vou tirar toda sua dor que a senhora sente, eu vou tirar com a água, né? Já fica bem. Vai passando, e a água vai tirando toda essa dor. Toda essa inflamação, o paralisia vai desaparecer. Se fosse uma sala mais externa, você pode olhar. É muito diferente. Já está desaparecendo. Vai ver. Da água, esse aqui é negativo. Então a força da água tira todo o negativo da pessoa. Dores, força negativa. Então a água tira isso tudo e leva embora. Né? Daí desaparece toda a dor, que ela sente no braço vai desaparecer. Ó, já está melhorando, ó. Já passou. Ó. Mexe com o dedo, mexe agora. Ó. Já está melhor, né? Já desapareceu. E você vai embora na hora. Olha, estou sentindo aqui, já saiu a dor. E a água leva tudo embora. É a força negativa da pessoa que a água leva embora. Às vezes a pessoa estiver muito carregada, aborrecido, acha que está muito doente. A gente faz esse sistema e no instante a pessoa fica aliviada, né? E a água leva toda a força negativa embora. É uma coisa formidável. Ela já não sente mais dor, né? Tinha um par de vezes aqui, eu tinha uma menina de 3 anos, ela tinha a perninha torta, cruzava a perninha, o joelho no outro e caía, dava passo e caía. Tive o tratamento todo pronto no hospital, os papéis tudo para se operar na perna. A minha vizinha chegou e disse, Sila, vamos lá levar esse teu menino em Santa Maria. Tive 3 vezes só aqui, até hoje a menina está boa. Não... É Jesus que nos diz, curai os enfermos, impondo-lhes as mãos. Portanto, ele manda, é um mandamento de Jesus, curar os doentes com as mãos. É um mandamento, como também temos outros mandamentos de Jesus. Assim também temos os 10 mandamentos das leis de Deus, assim também temos mandamentos de Jesus Cristo Deus. Por exemplo, um outro mandamento de Jesus. Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui Jesus mesmo já acrescenta, é um mandamento novo que eu vos dou. Um outro mandamento de Jesus, por exemplo, ele diz, fazei isto em memória de mim. Isto é, celebrar a Santa Missa. Este mandamento de celebrar a Santa Missa, Jesus deu para os sacerdotes e os bispos. E ainda hoje está sendo cumprido em todo o mundo. Ainda em todo o mundo se celebra a Santa Missa.
Enquanto que Jesus deu este mandamento de curar os doentes com as mãos para todos nós, e não está sendo cumprido, pelo menos não como devia ser. Vejam bem como isto está nos Santos Evangelhos. Um evangelista diz que este poder de curar os doentes com as mãos, foi dado para todos que evangelizam. Outro evangelista, São Marcos, diz que este poder de curar os doentes com as mãos, foi dado para todos que creem. Portanto, então, quem é cristão, quem é católico, então tem que curar doentes com as mãos, senão não está cumprindo este mandamento de Jesus. Seja quem for. Então se vê que aqui há uma falha na Igreja Católica. De onde é que vem esta falha? É que no passado, erradamente, sempre se pensou, para alguém poder curar com as mãos, tinha que ser muito santo. Ou que talvez tivesse uma fé muito grande, talvez uma fé de transferir montanhas. Mas nem os santos não se consideram santos. Nem se consideram ter uma fé de transferir montanhas. Então cada um, quando lê ou quando escuta este mandamento de Jesus, de curar os doentes com as mãos, cada um pensa, isto não é para mim. Já não pensaram assim? Então, se não é para mim, se não é para você, para quem Jesus então deu este mandamento? Logo se vê que é o maior erro que se pode imaginar pensar desta forma. Hoje nós sabemos pelos estudos, pelas pesquisas da parapsicologia, que basta acreditar nesta força que Deus criou e pôs à nossa disposição para curar, como se acredita numa coisa que é verdade. Então também tanto faz se alguém é católico, ou se é protestante, ou se tem religião, ou que não tenha religião, isto não importa. Pela bondade de Deus, esta força está à disposição de todos. Como está à disposição de todos a água que Deus criou? A água está à disposição para bons e maus. E vejam as tristes consequências deste não cumprimento deste mandamento. Muitas vezes, por melhor que seja o católico, depois que talvez já rezou muito, depois que talvez fez tudo quanto pôde, já não sabendo mais o que fazer, ele talvez vai e procura uma religião separada da Igreja Católica, como tem tantos por aí que fazem curas, e lá então é curado. Então também se diz, na Igreja Católica eu fiz tudo o que eu pude, e lá não me curaram. E eu vim aqui, e aqui me curaram. Então é aqui que estou certo. Eu não vou mais na Igreja Católica. Ou também, já que qualquer um pode curar, que não depende de religião, às vezes quando alguém se vê desenganado pelos médicos, pelos padres, por todo mundo, talvez já não sabendo mais o que fazer, ele pode ir num centro espírita. E depois talvez vai e se confessa com o padre que cometeu pecado, que foi num centro espírita, mas que ficou curado. Então se diz que é pecado ir em centro espírita. Nem sempre. Entre os espíritas também tem gente boa. Tem gente que faz muita caridade. Tem gente santa. Tem pessoas que dizem que preferem morrer do que fazer uso deste poder, desta força, para o mal. Mas que só usam para o bem, para curar. Enquanto se usa esta força para o bem, para curar, é uma virtude e não é pecado. Mas deve-se ter muito cuidado com o espiritismo. No espiritismo há muitas ramificações. Tem os que usam esta força para fazer o mal, e pode fazer muito mal, indo nestes centros, então é pecado. Por que que nós podemos curar com as mãos? Porque Deus nos criou assim. Isso já estava nos planos de Deus desde toda a eternidade. Deus, quando criou os primeiros homens, Ele sabia que esses primitivos iam se machucar, iam ficar doentes. Então Deus, no seu grande amor para com os homens, deu este poder aos homens, que se podem curar facilmente, que podem curar também os outros. E assim então foram feitas pesquisas aqui na América Latina, na América do Norte, Índia, China, Japão, África, e se verificou mesmo que mesmo esses índios mais escondidos, que talvez nunca na vida ainda viram um homem branco, ainda hoje se curam assim como eram no princípio. Eles talvez têm centenas ou milhares de métodos diferentes de curar, mas é sempre a mesma força que cura. Enquanto que o homem culto estudado, que se considera aquele sábio do mundo, que pensa que sabe tudo, foi usando remédios químicos e outros meios, que assim isto se perdeu entre nós.
O que é remédios químicos? Remédios de farmácia, outros meios, operações. E só hoje, pelas pesquisas, pelos estudos da parapsicologia, que a gente está redescobrindo esse tesouro incrível que nós temos nas mãos. O melhor remédio do mundo, que nós podemos curar tantas doenças com as mãos, mesmo doenças que a medicina hoje ainda não cura. Por que que nós podemos curar com as mãos? Vejam bem como é que Deus fez o homem. Deus, quando fez o homem, fez então a máquina mais perfeita que existe sobre a terra. Mesmo os computadores mais modernos são uma brincadeira de criança em comparação ao homem. E Deus, quando criou essa máquina humana de carne e osso tão perfeito, Ele precisou de força para pôr o homem em movimento, para dar vida ao homem. E o que que Deus fez então? Deus então criou uma usina para produzir esta força que nós temos, que a gente pode andar, trabalhar, que a gente pode fazer o que quiser, enfim, que a gente pode mexer os dedos, que o nosso coração bate, que o nosso sangue circula. Para tudo isso é preciso então esta força. E onde é que está esta usina criada por Deus que produz então esta força? Esta usina é o nosso cérebro que produz esta força, que é uma força eletromagnética que então corre e flui através dos nossos nervos, que é a rede elétrica, que são os fios elétricos, que assim abastece todo o nosso corpo com esta força que nós temos. E esta força então produzida pelo nosso cérebro é uma força tão grande que ela dá a volta no mundo, vai até outros planetas. E quando nós queremos curar, a gente aciona com o nosso inconsciente, o espírito, como queira, um instrumento que pode se semelhar ou comparar com uma chavezinha de ligar ou desligar o motor. Então esta força produzida pelo nosso cérebro é ligada diretamente para as nossas mãos. E esta força começa a sair das nossas mãos em forma de raios laser. Estes raios, hoje em dia, quando se impõe as mãos, quando a gente está curando, que saem das nossas mãos, esses raios, hoje em dia, medidas, podem ser fotografadas. Ou como eu, descobri uma técnica de usar esta força para conservar a carne. Quer dizer, a carne não estraga mais, mata todos os germes de apodrecer. Quando queremos curar, é só com a imposição das mãos. É a coisa mais simples e mais fácil do mundo. É só esfregar bem as mãos, até esquentar bem e saber onde e como colocar as mãos, e qualquer pessoa cura. Mesmo crianças de 3 ou 4 anos fazem curas incríveis. Como veio uma senhora de 102 anos lá em Santo Amaro, e eu fiz a experiência, e ela ainda aprendeu a fazer curas que em 5 minutos tirava a dor de cabeça. É a coisa mais fácil do mundo. E é o mandamento que é o mais fácil de cumprir de todos os mandamentos de Deus. E que nos traz assim os maiores benefícios de imediato. Para o curar com as mãos, como eu já disse, é só preciso esfregar as mãos e saber onde e como colocar. A cura com as mãos tem que ser feita em forma de tratamento. Isto é, dias e dias seguidos. Como, talvez aqui, vou contar um exemplo bem recente. Poderia contar tantos, mas só para vocês verem como qualquer pessoa pode curar. Crianças até. E que curas! Crianças curam coisas que os médicos hoje não curam. Como é tão conhecido que tenho tantos casos de cura de câncer incrível. Então agora, há 3 meses atrás, entrou no meu quarto de consulta uma senhora. Pela porta parecia um cadáver, magrinha, amarela. Quando chegou perto de mim, ela estava com 2 crianças nas mãos. Uma criança, menininha de 7 anos, uma outra criança de uns 3, 4 anos. Eu perguntei: o que a senhora tem? Estou mal, estou desenganado pelos médicos. Tenho câncer nos ossos, tenho câncer ósseo, todos os meus ossos estão tomados pelo câncer. O médico me disse que todo o meu fígado, todo o meu pulmão está tomado pelo câncer, que todo o meu corpo está tomado pelo câncer, que não tem mais nada a fazer.
E eu vim procurar o senhor aqui. Eu digo, tudo bem, vamos fazer um bom tratamento para a senhora senta. Fiz uma imposição das mãos. Assim foi feito 4 dias. No 4º dia, ela disse, eu preciso ir embora, preciso ir para casa, não posso ficar mais tempo. Digo, mas também está tudo muito bem. E a menininha de 7 anos estava aí do lado, e eu olhei. No primeiro instante pensei, por quantos dias você terá sua mãe? Mas na mesma hora, eu pensei, ela pode curar a mãe. Nós temos todo o poder. Eu disse para a menina, você quer ficar com a mãe viva? Você quer ficar com a mamãe? Claro que quero, claro que quero. Eu disse, sua mãe vai ficar boa, vai sarar, se você todo dia fizer imposição para sua mãe. Você me promete isso? Prometo. Mas você vai fazer todo dia? Faço todo dia. Fiquei aliviado, fiquei contente. Ela foi embora. Agora, uns 15 dias, me entra esta mulher na sala, vendendo saúde toda bela e formosa. Que ela com a menina na mão, de grito tanto, Frei Ugolino, ela me curou, ela me curou. Mas é isso, minha gente, que nós temos que fazer. Temos o melhor remédio do mundo nas mãos. Até crianças curam. O que nós temos que fazer é cumprir o mandamento de Jesus. É aprender. A mãe disse, não foi mais preciso fazer quimioterapia, nem aquela outra que chama radioterapia. Nada disso foi mais preciso fazer. Agora o maior problema que eu tenho, que não me deixam mais a menina em casa. Eles de longe vêm pegar a menina para curar. Ela está curando tanta gente. Mas é isso que nós temos que fazer, minha gente. Quem não começa, nunca aprende. E se alguém nunca curou com as mãos, porque nunca começou. Temos 2 fontes de energia para curar. A primeira é essa nossa, que é natural, que é produzido pelo nosso cérebro, que a gente só precisa esfregar bem as mãos até esquentar bem e saber onde e como colocar as mãos. Por que tem que esfregar as mãos? A gente esfregando as mãos, elas esquentam, produz energia, forma um campo magnético, forma imã. O imã sempre atrai o negativo. Como tudo que existe no mundo é energia, a dor, a doença sempre é uma energia negativa. Então, se impondo as mãos em cima de uma dor, de uma doença, com as mãos positivas, se atrai para as mãos. E esta energia negativa, então, se descarrega para a terra. Agora, quando se trata um doente, deve-se ter o cuidado que o doente não cruza as pernas, não encosta um pé no outro, também não encosta uma mão na outra, mas pode pôr a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda. E a pessoa que recebe pode ficar sentada, de pé, numa posição bem cômoda. Antes de fazer um tratamento com o doente, a gente faz um relaxe. Sempre antes de qualquer tratamento, que consiste em esfregar as mãos e depois segurar as mãos da pessoa pelo pulso. Talvez vamos fazer uma pequena demonstração. Coloca uma cadeira aqui, e outra aqui. Isto. Posso entrar aqui? Então a gente flexiona as mãos e pega a pessoa assim nos pulsos. E assim se forma então uma circulação de energia através da gente, que circula através da gente e que acalma, tranquiliza a pessoa. Querendo se fazer um tratamento mais completo para a tensão nervosa, é a mesma coisa como para dor de cabeça. Então se levanta e coloca uma mão aqui na testa da pessoa e outra aqui na nuca. E fica-se assim uns 2, 3 minutos. E depois se coloca as mãos para o problema que a gente quiser curar. Se é para dor de cabeça, continua fazendo assim. No começo deixa as mãos encostadas na testa, até sentir um calorzinho nas mãos da testa. Depois se afasta um pouquinho. E fica assim uns 4, 5 minutos. Querendo fazer outro tratamento, por exemplo, para os olhos, então coloca as mãos aqui por cima dos olhos. Ou também assim.
No caso, e depois a gente pode perguntar, e a cabeça está leve, todo aquele peso passou. Ou como às vezes vem pessoas que se queixam, que não estão com dor de cabeça, mas que sempre tem um peso na dor de cabeça. Então se usa essa técnica, cruzando as mãos desta forma. Então sobre os ouvidos, coloca-se as mãos assim, deixa um tempo assim, depois faz esses movimentos assim, por cima dos ouvidos. Para a sinusite, coloca-se as mãos assim, fica assim um tempo. Como também serve para dor de dente, tira muito dor de dente. Problemas de trigêmeos, coloca as mãos aqui. Para tiroide, amígdalas, coloca as mãos logo aqui assim, fica assim algum tempo. Também problemas na nuca, como problemas do coração, coloca-se as mãos assim. Ou também problemas de seio, dos seios, nódulos, né? Esta posição, levanta um pouquinho. Coloca uma mão aqui e outra aqui. Assim você pode deixar as mãos para baixo. Assim, né? Agora também, para o estômago, coloca as mãos aqui, fígado, né? A vesícula, problemas dos intestinos, né? Mesmo sobre problemas no ovário, útero, mais por baixo, tem um grande efeito, né? Como pode-se colocar as mãos sobre os rins? Coloca uma mão aqui na frente e outra mão aqui nas costas. E se desmancha mesmo pedras nos rins, bem grandes. Eles vão embora em forma de areia ou lodo, junto com a urina, e desaparecem as pedras. Para problemas de coluna, então pode-se virar a pessoa e coloca-se as mãos por cima da coluna. Pode-se colocar uma mão mais para baixo, outra para cima, ou também passar as mãos assim em forma de passe. Passe não tem nada que ver com religião, não tem nada que ver com espiritismo. Porque os espíritas dão passes, não quer dizer que isso está errado, está muito certo. Isso são técnicas que qualquer um pode usar, não tem nada que ver com religião. Então isso é muito importante. Então tem pessoas que às vezes vêm e me dizem: me dói tudo, não sei o que não me dói. Então eu digo: vou fazer uma geral. Aí eu dou uns passos pelo corpo todo, depois geralmente dizem: ai, que alívio, que peso você me tirou. Então pode-se curar muita coisa. Ou mesmo sobre varizes. As varizes desaparecem facilmente. Senta um pouquinho. Talvez você coloca os pés aqui em cima. Isso. É uma coisa interessante observar. Pessoas que têm varizes grossas, no primeiro dia a gente palpando as varizes, estão duras, estão esticadas. Então se faz em posição das mãos, por cima das varizes, assim, passando algum tempo. E geralmente no dia seguinte essas varizes já estão bem moles. Por que ficam moles? Porque a circulação do sangue vai se normalizando cada vez mais. E vai desaparecendo essa pressão do sangue dentro das varizes. E aos poucos as varizes desaparecem. E assim se tem muitas técnicas. Não se deve se prender demais também em técnicas. Tem que se deixar muito espaço para a própria intuição, né? Que é produzido pelo nosso cérebro, que a gente flexiona as mãos, pode-se atender talvez 10, 15 pessoas por dia. Depois a gente pode estar cansado, esgotado, não querer mais nada. Mas no dia seguinte estas forças novamente estão refeitas. Mas isso é muito suficiente para se usar em casa, em família, que a cura com as mãos tem que ser feita em todas as famílias. Mas as pessoas que querem se dedicar profissionalmente à cura, então tem que saber usar a outra força que está à nossa disposição. Qual é a outra força que está à nossa disposição? Esta força que nós chamamos de força universal, força espacial, força cósmica, força astral, ou melhor dizendo, força divina, isto é, força de Deus. Enquanto que nós usamos esta força divina que está à nossa disposição, nós nos tornamos o que os padres e os bispos são. O que são os padres e os bispos? Eles são médiums. O que quer dizer a palavra médium? É uma palavra latina
que quer dizer intermediário. Os padres e os bispos são intermediários entre Deus e os homens. Eles recebem de Deus e transmitem para os homens. Isto é, nos sacramentos, no batismo, crisma e assim por diante. Mas, se a gente então quiser se dedicar profissionalmente, como eu já falei, a cura tem que saber usar esta força. A gente tem que ser um intermediário. Então, no caso, a gente fica recebendo e transmitindo. A gente é um receptor e um transmissor. E nesse caso, pode-se atender 150, 200, o quantas pessoas foram, a força sempre é a mesma, ela não muda. E é uma coisa interessante. O Dr. Aaron Miller e o Monsenhor Vicente Vítola, que fizeram essas pesquisas com máquina fotoquília sobre a cura com imposição das mãos, e que comprovou cientificamente a cura com as mãos. E eles me disseram: Virgulino, como é que você quer provar cientificamente que está recebendo energia, força do espaço para curar? Eu disse: pode fazer pesquisas. Tudo bem. E também eu rezei e pedi a Deus que Deus desse uma resposta, que os homens pudessem entender esta verdade que eu entendo. Então, nas próximas fotos que realmente aparece, como no meu caso, a energia vem do alto, em bolas de luz. É a coisa mais interessante. Então, isso veio comprovar que realmente a gente recebe energia e transmite energia. Da mesma forma também, eles duvidaram que ficaria alguma coisa nos objetos que impunham as mãos. O Dr. Aaron disse: como é que você quer provar que nesses objetos fica alguma coisa que pode curar ou proteger? Eu disse: pode fazer pesquisas? Ah, podemos fazer pesquisas? Tudo bem. E assim foram feitas também muitas pesquisas. Então depois eu fui fazendo imposição das mãos sobre medalhas, sobre objetos. E dali em diante se via nitidamente e claramente, conforme nos mostrou o Dr. Aaron Miller e o Monsenhor Vicente Vítola, como a energia vem de fora em bolas de luz, em estrelinhas de luz, entrando nos objetos. E as medalhas ficam só luz. Olhem, eu tenho 2 telefones no meu quarto, um do conventinho e outro da paróquia. Todo dia de noite, das 9 até as 10 horas, eu ficava atendendo os doentes pelos telefones. E os telefonemas foram aumentando, que depois não dava mais conta de jeito nenhum. Depois que apareci na revista Manchete, e também no programa do Silva Donê Gonçalves Dias, ficou uma coisa impossível. Os telefones ficaram tocando dia e noite sem parar. Então ficou impossível atender os doentes pelo telefone. Eu falando com padres parapsicólogos, e eles me aconselharam que então não desse mais a bênção pelo telefone, mas que eu fizesse como outros estão fazendo em outros países, que marcasse assim uma hora e publicasse essa hora em que eu dava uma bênção para todo mundo. Então assim eu fiz. Eu marquei então para as 9 horas da noite. Todo dia às 9 horas da noite eu dou a bênção de cura para as pessoas que querem a bênção. Então, das 9 até 9h10, durante 10 minutos, eu estou dando a bênção. Então, as pessoas que querem a bênção só precisam se concentrar, entrar em sintonia comigo, talvez 1 ou 2 minutos, e ficam recebendo esta bênção. Podem fazer isso também em grupos, em família. Se a criança que não tem condições de se concentrar ou entrar em sintonia com a gente, outras pessoas da família podem fazer o mesmo. Ou em torno de um doente que não tem condições, se reúnam e se concentram. Ou talvez, melhor ainda, flexionam as mãos e ficam impondo as mãos para o doente e ficam mentalizando a gente que estão recebendo esta energia, que estão curando. E podem acontecer coisas maravilhosas, incríveis, como já tenho recebido notícias admiráveis neste sentido. E graças a Deus
que isso está funcionando maravilhosamente bem.